Então, por que que é importante saber como o recuo funciona? Então, controle de recuo é uma coisa fundamental em tiro prático. É a diferença que vocês veem nos grupamentos desses alvos, que eu coloquei como uma ilustração, a diferença entre você colocar dois tiros próximos um do outro, dentro da zona alfa, que a gente chama, no centro do alvo, né? Ou você colocar os tiros mais espalhados, como você está vendo no alvo do meio, ou você simplesmente não acertar o alvo, né, de maneira nenhuma. Então, tudo isso pode ser simplesmente controle de recuo. O quanto que você controla, o quanto que você está conseguindo, né, antecipar, controlar aquele recuo para poder fazer com que os tiros sejam precisos. E isso, é claro, a gente está contando uma coisa importante também, né? Sempre que a gente vê grupamento por aí, a gente vê foto do pessoal na internet, eu atirei de 15 tiros, fiz um grupamento todo fechado, olha que bonito e tal. A pergunta principal que tem que ser feita é qual é a distância de tempo entre cada tiro que você deu, né? Fazer um grupamento fechado, dando um tiro a cada 10 segundos, muita gente consegue. Fazer um grupamento fechado, dando dois tiros, três tiros em menos de um segundo, é uma coisa completamente diferente. E a diferença é justamente controle de recuo, gerenciamento de recuo. É importante também entender o porquê, como funciona na escolha do equipamento, na escolha da plataforma, né? Se você vai atirar de revólver, se você vai atirar de pistola, se você vai atirar de pistola, que tipo de pistola você vai usar, que tipo de equipamento você vai usar. A gente acabou de ver um vídeo que tinha três compactas e uma full size, né? Uma pistola de tamanho integral. Vocês viram a diferença no recuo ali. O meu gerenciamento de recuo, era eu naquele vídeo da direita, não é muito melhor do que o cara atirando com as compactas. Talvez ele tenha até melhor do que eu, ele é um atirador até mais experiente do que eu. É porque é muito mais difícil controlar o recuo numa compacta do que numa arma full size. Então tem essa influência também. E até dentro da mesma plataforma, se você vai usar, se a sua arma vai ser de polímero, se vai ser uma arma de alumínio, se vai ser uma arma de aço, né, com frame de aço, slide de aço. Slide é sempre de aço, mas frame de aço, frame de alumínio, frame de polímero, frame de liga, como é a SIG, né, tudo isso faz diferença na, na percepção e no gerenciamento de recuo. E, finalmente, no tuning de equipamento, né, que aí vai entrar a parte das molas que a gente vai falar depois. Que a gente faz, né? Se o problema é recuo, o que que você pode fazer nesse equipamento para poder ter um melhor controle disso? De onde que você tira peso, onde que você adiciona peso? Alguém tem alguma Professor, pergunta? Deixa eu falar. é o Yuri aqui. É só uma dúvida, que eu fiquei na. Que esse negócio de recuo, eu sempre bate a cabeça que o senhor falou um negócio que eu, tipo assim, eu não consegui enxergar. Seguinte, se eu calcular o momento linear, que é massa vezes velocidade, e aí, dependendo do nível de energia, vai influenciar o recuo, certo? Então, se eu tiver a mesma energia, porém modificar a velocidade e, e massa, eu vou. Então, por exemplo, eu tenho uma arma que ela tem a mesma energia, só que eu tenho massa e velocidade diferente. Mas quando eu calculo a energia cinética, vai dar a mesma. O recuo vai ser o mesmo, independente de que o momento linear seja diferente. É isso? Teo- Teoricamente, sim. Se a sua energia cinética é a mesma, o seu recuo, a percepção de recuo, agora sim, na mesma arma a gente está falando. Isso, a gente tá falando da Tudo mesma arma. idêntico, Só tudo que aí eu idêntico. mexi só De- no peso da ponta e na velocidade ali. Deveria ser o mesmo. Se você atingir a mesma energia cinética no final das contas, você deveria ter a mesma percepção de recuo. Essa é a Mas. minha experiência, por exemplo, pelo menos. Se eu botar uma ponta mais pesada e eu manter Uhum, a velocidade, assim, se você botar uma ponta mais pesada, você vai descer a velocidade para manter o mesmo momento, certo? certo. Mas isso, você não vai ter o mesmo momento e a mesma energia cinética, Não, porque quando certo? você desce velocidade ao quadrado da energia. Exatamente, exatamente. Então, o momento, por isso que o cálculo, eu acho, por exemplo, essa é uma pergunta muito pertinente, porque nas competições de tiro aqui, por exemplo, nesse cálculo do fator do poder, eu não acho um cálculo muito justo, para ser sincero, porque o cara que está atirando com a 9mm, por exemplo, vamos usar 9mm, que é o calibre mais popular, deve ser no Brasil também, né? Imagino, em competição deve ser, pelo menos em competição deve ser o calibre mais popular que tem também. Sim, aqui no É, Brasil é 9. hã? Aqui no Brasil é o 9 milímetros, é o mais 9, né? popular. Então, aqui também, disparado, né? Uma margem absurda. Então, o 9mm, se você pegar um projeto, pegar uma munição factory, né? Munição que você comprou da loja, né?
Você pega Uhum. uma munição com a ponta de 115, que é a mais leve comercial que tem por aqui. Tem de 90 também, tá? Mas a mais leve que você vai encontrar comercial é 115 grain. Você pegar uma Uhum. ponta de 100, pegar uma munição dessa, atirar com ela, com a mesma arma, e você pegar uma ponta de 147, por exemplo, né, que é a mais Uhum. pesada comercial que você vai encontrar fácil aqui. Tem de 160 também, mas é mais para competição. Se pegar 147, o momento das duas vai ser o mesmo. Porque se as duas estiverem fazendo o mesmo fator de poder, né? E fator de poder aqui fator de potência, desculpa, tô falando fator de poder o tempo todo, eu acho que é fator de potência que você chama aí. Vai ter que ser aqui dentro daquele 125, 130. A multiplicação dos dois dividido por 1000, né? Cálculo do pés por segundo, a velocidade, mais o grain no peso do projétil. Vai ter que ser Uhum. ali dentro daquele 125, 130. O mínimo é 125. Então as duas vão estar no mesmo momento é idêntico das duas. Mas, Certo. se você tem experiência com isso, você sabe que atirar com a ponta de 115 e atirar com a ponta de 147, o recuo é muito diferente. A ponta de 147 é muito mais massivo, vamos dizer assim, mais soft o recuo do que a 115. Entendeu? Entendi. Faz sentido? Eu não sei se você já teve essa experiência de fazer isso, de atirar com pontas de pesos diferentes, mas agora, se Uhum. você pegar uma 147 e produzir uma 147 grain, né, e produzir a mesma energia cinética, ou seja, a velocidade vai ser menor do que na 115, mas não vai ser tão menor, né? Uhum. O recuo é o mesmo, ou maior até. Entendi. Mas a velocidade é absurdamente maior. Quer dizer, você vai, a velocidade é absurdamente maior. O fator de potência, desculpa, fica absurdamente Maior. maior, entendeu? Você vai ter Entendi. uma ponta de 147 com um fator de potência 170, 160, entendeu? Que é muito maior do que os 125 que você tinha originalmente. Então Saquei. assim, eu sou crítico dessa coisa do pessoal usar fator de potência como sendo a regra da competição ali, né? Tinha que ser uma maneira de a gente calcular energia cinética. E não fator de Uhum. potência. Era fácil, era só mudar a fórmula, botar a velocidade ao quadrado, entendeu? Não precisa É, dividir por 2 no entendi. final. Bota massa vezes velocidade ao quadrado e faz o cálculo de novo. Ia fazer muito assim, ia parar de vender muita bala de 147, com certeza. Porque não ia nem mais fazer tanta diferença, entendeu? Aham. Mas não é, eles calculam assim, eles calculam como. Então, assim, em competição, você vai ver. Isso, no final das contas, é preferência pessoal. Muita gente, os atiradores mais experientes mesmo de competição, assim, não faz tanta diferença para eles se é uma bala mais pesada ou mais leve. Mas por exemplo, para Uhum. Steel, que eles chamam de Steel Challenge, né? Aqueles desafio de aço, acho que chamam no Brasil, né? E o cara tira Isso. parado, né? Certamente o pessoal vai usar a bala mais pesada, entendeu? Vai usar uma bala mais lenta, mais pesada, com recuo menor, porque ele não tem que gerenciar double tap, nada disso, né? É só de um prato de Uhum. aço para o outro. E aí faz muita diferença nesse momento fazer isso, entendeu? Então, mas para o pessoal de tiro prático, eu conheço gente que prefere 115 até. Eles preferem uma coisa mais, aquele recuo, eles preferem sentir mais o recuo do que ter uma coisa mais soft, mais flat na mão. É preferência pessoal. Entendi. Eu atiro com 147 na, nas divisões de production, quer dizer, eu atiro com 147 em todas as divisões, exceto o Open. O Open eu atiro com 124, pra você ter uma ideia. Tipo, eu prefiro 124 do que 147. Vou falar Entendi. um pouco disso. A gente fala mais disso depois. Show. Valeu, Mas professor. respondi a tua pergunta, né? Beleza. Então, o que mais aqui? A última coisa aqui no slide é a diferença entre revólver e semiautomático. E aí entra um pouco num mito, né, que existe, né? O recuo na pistola é por causa do movimento do slide. Então, se eu tiver um slide, o slide é massa reciprocating mass, que eles chamam, é massa móvel. Então, se eu tiver um slide super leve, meu recuo vai ser muito menor e tal, porque tem menos massa se movimentando, coisa e tal. Uma vez eu escutei, estava conversando com um amigo sobre isso, eu falei, mas como é que revólver tem recuo, então? Revólver não tem massa móvel. É um bloco sólido de aço ali, né? E você tem recuo. Você tem mais recuo em revólver. O revólver do mesmo peso de uma pistola, o revólver tem mais recuo do que a pistola. Por quê? Volta aquele ponto da física, porque tudo é em relação à energia cinética. Parte da energia cinética na pistola, ou em qualquer arma semiautomática, parte dessa energia cinética está sendo repurposed, né? Como é que fala? Está sendo reutilizada para movimentar o slide, para ciclar a arma. Então, Tá sendo essa parte que está absorvida sendo pelo slide. absorvida, perfeito, thank you, obrigado. Essa parte que está sendo absorvida não está sendo usada para propulsionar o projeto para frente. Então, não tem aquela reação para trás, certo? Então, você perde essa energia para ciclar a semiautomática. Então, isso não está contribuindo para o teu recuo. No revólver não tem isso. No revólver disparou, é cano fixo, tudo fixo, vai direto por ali. Toda a energia está sendo usada
para propulsionar o projeto para frente. Então, tudo aquilo volta na sua mão como recuo. Agora tem, claro, né? Eu botei de propósito um revólver pequeno, um revólver com cano de 3 polegadas, uma Glock 19, eu acho, ali do lado. Tipo, se você pegar um revólver de 6 polegadas, 8 polegadas o cano, muda um pouco essa história também, porque a massa do revólver começa a ficar uma coisa absurdamente maior. E massa, como a gente viu, massa vezes velocidade. Então, quanto mais massa, menos velocidade você tem. Quanto menos velocidade, né, exponencialmente falando, menos energia cinética você tem, menos recuo você vai sentir. Também é uma questão, se você pensar no momento, né, no vetor de velocidade, a velocidade para frente é muito alta da bala, para trás ela não vai ser tão alta, porque a massa do sistema inteiro, que tem que mover para trás, é muito maior do que o projétil, né? Então aí entra essa história que muita gente debate se é mito ou se não é mito. Ah, a arma pesada tem menos recuo, a arma leve tem mais recuo. Não, é verdade. Fisicamente falando, a arma mais pesada vai ter menos recuo. Você vai sentir menos recuo. Então, uma arma de aço, uma arma toda de aço, frame de aço, slide de aço, provavelmente vai ter provavelmente não, com certeza, vai ter menos recuo, bem menos recuo, do que uma arma de polímero, do que uma Glock, do que uma CZ de polímero, outras armas SIG, outras armas que são tradicionalmente de polímero também. Tem umas coisas também que a gente vai falar depois sobre diferenças Strike Fire e Hammer Fire. Então, armas que são com cão, né? E armas que são as de polímero, que são Strike Fire, com aquele como é que chama, meu Deus? Que não tem um cão, né? Que é o Percussor strike. lançado. Fala para mim de novo. Percursor lançado. Isso, percussor. Percussor, eu estava tentando lembrar esse nome, que o percussor é interno, né? Então essas tem diferença ali também. Na percepção de recuo, a gente vai ver por que depois, mas também tem essa diferença importante ali.